Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast da Rede 2025. Com o tema Legado Feminino, Histórias e Inspirações, a Rede Goiana da Mulher Empreendedora traz para você muitas histórias incríveis de mulheres que superaram muitos desafios para poderem empreender e hoje têm o seu lugar ao sol. Nosso objetivo com este podcast é inspirar, conectar e fortalecer mulheres que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios e em nossa sociedade. Eu sou Lude da Mata, presidente da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, e hoje é um prazer apresentar para vocês uma convidada especial, Fernanda Gonçalves. Com sua trajetória inspiradora, Fernanda é um exemplo de determinação e sucesso. E nós estamos ansiosas para ouvir a sua história e aprender com as suas experiências. Fernanda Gonçalves, mas eu posso chamá-la de Nanda, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede 2025. Lude da Mata, é um prazer estar aqui com você e poder contribuir com esse podcast que é maravilhoso, muitas histórias incríveis, estou aqui para contribuir ainda mais. E a gente agora vai então conhecer um pouquinho dessas duas grandes empreendedoras que fazem parte da Rede Goiana da Mulher Empreendedora e que tem uma história, que tem muito para contar e a gente vai saber como é que aconteceu tudo isso na vida de cada uma delas. E agora, uma vida de sucesso e inspiração. Nara Leite, uma empresária visionária e multifacetada que transforma sonhos em realidade. Com formação em enfermagem, especialização em urgência e emergência, Nara encontrou seu verdadeiro chamado como fundadora da Nara Leite Multimarcas. E ela vai contar um pouquinho pra gente hoje como que foi tudo isso. Mãe dedicada de uma princesa inspiradora, ela equilibra sua vida com paixão e propósito. Gente, isso é uma verdade mesmo. Tem muito propósito na vida da Nara e a gente percebe isso no dia a dia, quando a gente fala com ela, quando a gente vê todo o movimento dela ali nas redes sociais, não é, Nara? E como escritora, né, a gente tem a Nara como coautora do livro Empreendedoras de Sucesso. Nara compartilha sua jornada inspiradora. De vendas de lingerie no condomínio a uma loja online de sucesso. Nara construiu um império em apenas 7 anos, provando que com determinação e fé, tudo é possível. Uau! Uma salva de palmas, gente! Que isso, Nara! Que fantástico! Meu Deus do céu! Primeira pergunta que eu quero fazer para você, que história que é essa, dessa trajetória profissional da enfermagem ao empreendedorismo? Me conta tudo. Vamos lá, meu sonho é enfermagem, né? Eu tinha o propósito de cuidar de pessoas, então essa área, sou apaixonada nela. Terminei a faculdade, né, já tardia, e estudando para concurso, engravidei. Uma gravidez não planejada, mas projetada por Deus, né? Minha filha nasceu de uma forma prematura, Foi? né? Nasceu de 7 meses e foram 72 dias na UTI. E a partir daquele momento, tudo mudou. Tudo mudou. E ela saiu, depois de 72 dias, saudável, mas tinha muitos acompanhamentos, muitas consultas, e eu sem rede de apoio, né? E agora, né? E Deus projetou esse sonho no meu coração. E eu comecei a vender lingerie, né? Peguei a minha filha, fui no interior, comprei as lingerie e comecei a vender no condomínio. Isso ela tava com quantos meses, Nara? Isso, uns 8 meses. 8 meses. Aí você viu, eu não vou poder ter emprego fixo. Não vou. Vou ter que fazer um tempo ali pra estar com ela. Isso. Porque isso é muito importante pra mulher empreendedora, né? Sim. Foi uma situação que você não esperava e você teve que se adaptar. Sim, foi um novo na minha vida. Você tinha quantos anos, Nara? 35 anos. 35. Ela nasceu, você tinha... Ela engravidei com 34, nasceu com 35. Eu já tinha 35 anos. Então, foi um novo na minha vida. E a enfermagem, assim, quando você se viu falando, eu vou vender lingerie, e a enfermagem? Então, você guardou no coração? Sim, o que você fez? Eu guardei, amo a minha profissão, amo as enfermeiras. É algo, acho que, tão nobre, sabe? Você cuidar de alguém que você nem conhece, você se doar, né? Naquele momento de fragilidade da doença. Então, assim, é uma profissão muito nobre, né?
E então mudou tudo. E eu comecei a empreender e eu vi que o propósito continuou. Porque através, né, da moda, eu pude exercer também o propósito de cuidar da autoestima da mulher, de cuidar do bem-estar dela, porque a gente mexe com tudo isso. Não é só uma roupa em si. Né? E seu empreendedorismo, então, começou com lingerie? Isso. Não foi ainda roupa, e depois você evolui para roupa, mas a gente vai chegar lá ainda. Isso, começamos com lingerie no condomínio. E é tão interessante, né? Porque, assim, eu já fui contribuir com amigas minhas, né? Porque elas viam que eu tinha formação na área de personal style, de consultoria de imagem. Luz, vem aqui, me ajuda a arrumar o guarda-roupa. E, concomitantemente com esse guarda-roupa, que estava desorganizado, onde ela estava muito atribulada, cuidando de filhos, de casa, tendo que trabalhar, existia esse guarda-roupa que não respondia à realidade daquela mulher depois de tantas atividades, depois da gravidez, tendo que cuidar de tudo isso. E aí eu falava assim, como que você tá casada? Com essa lingerie? Desse jeito. E aí você percebe muitas coisas, porque você primeiro foi na lingerie, que é algo que descreve como que tá a mulher, e como que tá a própria relação dela com ela mesma, e com o próprio marido ali, porque depois que a gente tá com esse tanto de responsabilidade, muitas vezes fica prejudicado realmente. Isso. E aí você foi num ponto crucial, que é a lingerie, né? Isso. As pessoas pensam que é só uma maneira de estar ali, sedução e tudo, mas tem muita história por trás, né, Nara? Totalmente. Você percebeu isso? Totalmente, né? E começamos ali na lingerie, né? Melhorando a autoestima dela, o bem-estar, né? O bem-estar do casal. Fazendo ela se ver, né? Se ver de uma forma melhor, né? E isso que é o vestir, né? Você coloca aquela roupa igual mesmo. Eu trabalho muito com as roupas clássicas, eu gosto, né, daquela mulher bem vestida, né? E aí, às vezes, assim, a gente se torna tão masculina, né? Por conta do trabalho, por conta, né, da vida mesmo. E às vezes fazer a transição de um conjunto para um vestido. Nara, eu não dou conta de usar vestido. E de repente você já tá vendo toda feminina, toda linda, né? Num vestido. E elegante ao mesmo tempo. E elegante. Então, assim, é uma mudança, é uma transformação, é um cuidado, né? E é um propósito. Olha só, né? Veja bem. E aí, gente, o que a gente está dizendo aqui hoje? A gente está dizendo que nós trouxemos duas convidadas especiais, uma na área da moda e uma outra convidada na área de semijóias. Ambas são proprietárias das suas próprias empresas, foram as que deram origem aos seus negócios, e a gente vai saber um pouquinho dessas histórias aqui. A gente já está sabendo um pouquinho dessas histórias e como é esse universo, né, das mulheres, né? Porque aqui nós atendemos mulheres, gente. Então, é todo uma coisa especial, assim, que vocês vão conseguir entender no final do podcast. E para a gente receber agora ela, Nanda Gonçalves, visão inovadora e estilo inconfundível. É importante a gente ressaltar, né, que muitas dessas histórias aconteceram cedo na vida dessas mulheres e muitas dessas outras histórias aconteceram, gente, depois dos 30. Muitas depois dos 40, 50, 60. Então, assim, é o que a gente quer trazer com esse podcast, são essas histórias de vida. E que cada uma ali, elas têm um motivo, né, para que aquilo acontecesse justamente naquele momento da vida delas. E hoje, e agora, a gente está aqui com a nossa segunda convidada, que é a Fernanda Gonçalves. É uma empresária visionária e fundadora da Nanda, Brilho e Conceito, com sua expertise em administração e um olhar único para o design. Fernanda transforma acessórios em declarações de estilo e autoestima, inspirando mulheres a se sentirem empoderadas e confiantes. E eu quero saber aqui da Nanda... Eu quero saber lá atrás, quando é que isso começou? Porque, né, a Nara já contou que ali dos 34 para os 35 ela virou a chave. E você, Nanda, conta pra gente. O meu início foi aos 20 anos de idade, em 2003. E esse texto maravilhoso que você disse, houve muitas demandas e muitas mudanças no caminho para chegar até aqui. Porque quando eu iniciei, em 2003, com 20 anos de idade, o empreendedorismo feminino, ele era só o início. Não ouvia muito falar sobre essa questão. E juntando ali, eu estava iniciando a faculdade de administração, eu não tinha um financeiro adequado para startar um negócio e nem a maturidade. Naquele momento ali, Lud, eu utilizei mais o coração, a emoção de querer transformar
por mais nova que eu era naquela época, né, que eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje, porque os negócios, eles evoluem de acordo com que a gestora evolui. E isso a gente precisa deixar muito claro. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu via aqueles anéisinhos de plástico que a gente ganhava nas festas. Aquele que tem um diamante em cima. Que tem o diamante. Eu falava, gente, que coisa mais linda. Tinha vermelho, tinha verde, tinha azul. E eu falava assim, como eu posso fazer isso, tornar presença na vida de todas as mulheres? Quando você tinha quantos anos? Eu era criança. Então, você se lembra de ter tido esse pensamento? Lembro. E eu pegava qualquer coisa, fazia pulseira, já colocava no pescoço e achava aquilo fantástico, né? E desde quando eu criei a marca, no início era Fernanda Semijoias, ela não era Nanda. Então, lá em 2023, eu coloquei Fernanda e foi todo um desenvolvimento pessoal para chegar até aqui. E eu lembro muito bem que um dos meus propósitos eram joias para todas. Acessórios para todas. Mas, Nanda, você iniciou por oportunidade ou por necessidade? Ou você juntou os dois? Porque com 20 anos, o que você pensou? Vou criar uma marca de semijoias. Qual foi o start? Bom, Lud, eu sempre tive uma estrutura familiar muito bem definida. Estudei em grandes colégios. Então, eu venho de uma base. Então, assim, não foi uma necessidade em si financeira. Mas eu tinha algo ali que me movia dentro de mim, de empreender, de fazer algo novo. Aos 20 anos? Aos 20 anos. Não foi fácil, porque minha família é CLT, todos ali com aquela segurança, entre aspas, né? De querer ter ali a rotina de trabalho, cumprir horário, férias, 13º, e eu já era visionária. Pode ser que isso venha na parte do meu avô materno, o pai da minha mãe. Então, desde muito jovem, ele já era empreendedor. O meu avô, ele que trouxe a muda de morango pro estado de Goiás. Olha! Né? Ele faleceu muito novo, aos 39 anos, mas ele deixou um legado muito, muito grande dentro da minha família. Então, eu vejo que isso já estava incluído, assim, vamos dizer, geneticamente. Na sua família. Isso. E, Nara, como que você vê essa oportunidade da lingerie? Alguma amiga... porque a gente precisa contar isso para as mulheres, para elas entenderem de onde que surgem as oportunidades. Foi você quem buscou a lingerie ou a lingerie chegou até você? Porque foi seu primeiro empreendimento. Antes de estar buscando a enfermagem, você trabalhava com o quê? Então, Lud, assim, veio de uma bagagem de experiências já anteriores. Eu cheguei em Goiânia, né, com 17 anos, saí lá da minha terra, do meu interiorzinho, e eu vim em busca atrás de sonhos, de trabalhar, de estudar. Então, eu trabalhei muito em Goiânia, como vendedora de shopping, como promotora de vendas, e tudo isso a gente aprende um pouquinho, né? Então, assim, eu lembro que a gente trabalhava em shopping e tinha aquela movimentação. Loja estava parada, a gerente falava, corre atrás. Sim. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha que ligar. Olha, chegou novidade, né? Vem na loja. Vem na loja. E, meu nome é Nara. Ainda tinha que firmar, porque não tinha foto, não tinha nada. Ainda tinha que reafirmar o nome para ela te procurar na hora que chegasse lá. E elas iam. Então, assim, trabalhei muito com vendas, eu adquiri uma bagagem. E quando parou, eu falei, gente, eu posso vender. Comecei para lingerie porque era algo mais acessível à minha condição, né? E aí, eu quis começar por ela. E assim, foi uma bênção, foi um sucesso. No primeiro mês, eu comprei 200 peças. Aí, no segundo mês, eu já comprava. E aí, aquela loucura. Eu já entrava em contato, o pessoal chegava do interior. Nara, eu passo aí na esquina. O motorista passava lá na esquina, eu corria, pegava a sacola, já separava. E aí, tinha um motoboy que fazia as entregas. E eu tinha amigas também que entravam em contato. E a Nara, pode mandar. Nari, vamos dizer aqui para o Brasil inteiro ouvir. Faturava bem? Sim, Vamos contar, né? Sim, porque às vezes a mulher né? tá aí pensando, precisando de trabalhar e pensando que vou empreender com o quê? Né? E aí junta tudo isso que você tá contando pra gente e ainda tinha o dinheiro. Sim, então assim, para mim era muita coisa. Para quem saiu de um CLT e de repente você lá ter 4, 5 mil no mês, gente, trabalhando dentro de casa, né? Então assim, gente... É gratificante você ver o resultado. Tá vendo, gente? Vamos dar valor, né? E nesse processo desse empreendedorismo, o que você observou que foi mais importante para você, assim?
a sua motivação maior quando você viu tudo isso dando certo e onde que você inovou, que você deu o próximo passo, digamos assim, para a construção da sua marca, Nara Leite Multimarcas, Sim. né? Eu falo que na vida é tudo um processo, é tudo plantação. As multimarcas, eu já conheci algumas peças porque tinha uma amiga minha que vendia. E ela também foi uma pessoa muito abençoada na minha vida. Que quando ela deixou de vender, ela chegou e falou, Nara, ela montou a empresa dela. E ela falou, Nara, por que você não pega as lingerie para vender? Nesse meio tempo, eu já revendia para ela, porque eu falava bem, onde eu passava, eu falava, gente, a minha amiga vende. E ela começou a vender para todas as minhas amigas. E quando eu falei, olha, eu vou começar a vender as multimarcas. Então, as minhas amigas ficaram encantadas. Falaram, nossa, que maravilha, né? E aí, então, assim, eu acho que o que eu plantei lá voltou, né? Deu pra perceber. Então, assim, o que a gente faz, por isso que hoje eu falo tanto, às vezes eu falo, gente, é maravilhosa essa pessoa, e um dia que eu faço, porque isso é importante, né? É uma ponte que ela vai e volta na vida da gente, né? Verdade. Você sempre teve muito isso, assim, né? Sim, quando eu vejo que a pessoa, né, tá ali correndo atrás, eu incentivo os próximos, os pequenos. Então, tá. E aí, a motivação maior nesse período foi... Eu quero e posso vender mais lingerie, alcançar mais clientes, né? Isso. E aí as coisas vão caminhando e a gente vai chegar em como que tudo começou na área da moda. No sentido das roupas que hoje você tem representação, né? Isso. Que são muito lindas, né? Isso. E aí, e também é o seu trabalho principal hoje, né? Isso. E a gente vai saber um pouquinho agora de como é que a Nanda trabalhou para poder fazer a criação ali da empresa dela, né? Porque como ela falou, não, então vai ser Nanda Semijoias, Fernanda Semijoias, vai vender o quê e para quem e onde? A gente precisa falar para as mulheres de onde é que, como é que tudo começa, né? Porque às vezes a pessoa tá pensando que tá tudo pronto. Gente, não tem nada pronto. Nada pronto. E a Nanda, conta pra gente como é que foi. Eu vou vender aonde, quando... Com que dinheiro eu vou comprar minhas primeiras peças? Foi, assim, muito desafiador, né? Pela pouca idade que eu tinha e a minha inexperiência. E isso tudo faz sentido, né? Porque eu tinha pouco dinheiro para startar o meu negócio. Inclusive, eu tenho até meu primeiro brinco que eu fiz hoje em casa. E eu olho para ele hoje e falo, nossa, como eu movi e cheguei até aqui. Então, eu comecei, eu tinha uma loja já, assim, de semijoias, de acessórios. Foi aos poucos mesmo, com o meu próprio dinheiro, começando ali, fazendo em casa, vendendo ali para os conhecidos. E logo depois, teve a força, uma ajuda também da minha tia, que também era do ramo de acessórios, né? E você não parou de estudar? Não parei de estudar. Você foi conciliando? Conciliando, Eu sempre fazia faculdade de administração de empresas e também... As semijoias. Ia conciliando ali, vendia muito na faculdade, né? A faculdade ali era um ponto muito bom de venda. Aliás, onde eu estava com a semijoia. Dentro da bolsa, estava ali mostrando, vendendo para dar início. E logo depois de um ano e meio que eu estava no negócio, eu conheci hoje o meu esposo, no início meu namorado, né? Nós nos conhecemos e ele interessou tanto pelo negócio, ele gostou tanto da minha força, da minha entrega ali, da minha capacidade, eu penso assim, que ele viu, e ele me pediu para ser meu sócio. Então, onde ele entrou com dinheiro naquela época, e nós seguimos juntos até hoje, né? Hoje estamos há 23 anos juntos. E o Ricardo é sócio seu até hoje? Até hoje. Não é possível. Você já não comprou a parte dele, não? Não, tinha que ter ainda comprado, não. Né, Nara? Tinha que ter comprado. Mas nessa jornada de vida, né, ele seguiu por outros caminhos. Eu sou a que comanda mesmo o negócio, a cabeça do negócio ali, mas ele teve um ponto crucial também no meu desenvolvimento, né? Que isso é muito importante, o apoio. Nós precisamos ter o apoio, né, dos nossos pais, nossa família. Minha irmã, a maior fã da marca, então ela tá sempre comigo. Então isso faz todo sentido para que a gente possa chegar até onde a gente planejou. Isso, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para Nara. Nara, quando é que foi que você vislumbrou aí, né, esse movimento que cresceu, essas oportunidades, a sua amiga que estendeu a mão, seu jeito todo de levar o negócio, e você vislumbrou nesse mundo do empreendedorismo ali, né, a Nara Leite Multimarcas, né, a gente vê até a fachada, não é assim que a gente sonha? Os clientes entrando e tudo. Quando que deu esse clique em você, assim?
Ai, demorou. Demorou, né? Eu fui crescendo. Demorou quantos anos, assim, da lingerie até... Um ano, mais ou menos. Uai, mas então não demorou, não. Né? Foi rápido. Não entendi. Vamos voltar. Você quer falar mais próximo do microfone? Aqui, assim, tá. ó. Aqui é empoderada, pra trás, tô toda caída. chique, maravilhosa. Pra não esbarrar na acha. E se a gente não esbarra, não, a gente fica Pode assim. botar a mão em cima, só não Fica esbarrar. assim, falando assim. Perfeito. Porque eu sou... Ó, retomada na Lud, na sua Então saída, vai. Lud. Ai, gente. Nara, e quando você vislumbrou Nara Leite multimarcas, assim, você já estava deixando a lingerie e pensando nas roupas, né, ali, aquelas roupas maravilhosas, multimarcas. Conta pra gente qual foi o momento em que você vislumbrou a Nara Leite multimarcas. Eu acho que um ano mais ou menos depois, né, a gente estava fazendo essa transição, né, das lingeries e para as multimarcas. Você pensou em uma loja? Você pensou em continuar vendendo online? Como que foi assim? Você fala, não, agora é meu nome, sou eu vendendo, e o que eu vou vender? Sim, eu, assim, tive os pezinhos bem no chão, porque a Laura ainda estava pequena, né, um aninho e pouco. Então, assim, eu ainda pretendia, né, no online. Então, era satisfatório para mim estar naquela condição, né, de trabalhar, cuidando dela, cuidando de casa, né, e sobre o controle de tudo. E igual a Nanda disse, assim, que você buscou isso para sua... Você buscou a Nara Leite multimarcas ou foi uma oportunidade que apareceu para você? Ou você falou, não, é esse o caminho, enfermagem, ó, definitivamente ficou para trás e agora minha marca nasce. Então, surgiu, né, de uma forma de sustentabilidade mesmo. Eu preciso sustentar, eu preciso trabalhar, né? E com o desempenho, né, com o resultado que eu não esperava, né, então, assim, eu falei, não, é isso que eu quero. Olha! É isso que eu quero, né, e eu amo estar, eu amo atender, eu amo servir as minhas clientes, eu amo esse atendimento, né. E aí você falou, não, vou continuar nesse caminho. Isso, vou continuar. Tá? Abandonou a enfermagem. Isso, esse ano fez 7 anos, né, 7 Já anos. De loja. De empreendedorismo. De empreendedorismo no geral. Isso, 7 anos. Isso. Os resultados, eles começaram... Que isso é uma pergunta que eu vou fazer para as duas. Os resultados, em termos de... Faturei um pouquinho, dá para comprar o panetone, digamos assim. Comecei a vislumbrar isso. Foi rápido, né? Que eu gosto de dar uma noção para as mulheres, para isso ficar registrado, né? Demorou 1 ano, 2 anos. Que as pessoas pensam que é plantar hoje, colher... Amanhã. Isso. No seu caso? Eu acho que uns 2 anos depois eu já pude colher algum fruto, realizar alguns pequenos sonhos, sabe? Que eram improváveis na minha cabeça, né? Que legal. Então, assim, hoje eu falo que tudo que eu conquistei vem do empreendedorismo, sabe? Muita coisa. Então, sou muito grata mesmo. Então, empreendedorismo, ó... Fazendo acontecer na vida das mulheres. Nanda, e você? O que você tem a dizer, assim, com 20 anos, já projetando as suas semijoias, e você falou assim, não, sobrou um dinheiro, ó, nesse Natal, demorou quanto tempo, assim, pra gente falar pra elas, assim? Lud, em 2003, nós tínhamos outro cenário. Nós não tínhamos o online, nós não tínhamos a internet, estava bem no início, né? Então, era aquele computador discado ainda. Então, o comércio do varejo, na rua, que eu tinha loja de rua, ele era muito mais forte. Então, assim, a gente tinha acesso ao cliente, o cliente andava nas ruas, ele ia até a loja. Então, assim, era mais aquecido. Não falo que hoje não seja, mas hoje nós temos outros cenários que demandam muito de nós, empreendedoras, que exigem muito de nós. Mas, voltando à sua pergunta, lá em 2003, era mais rentável, o retorno era mais rápido. Olha. Porque a concorrência era menor, vamos dizer assim. Hoje a gente está concorrendo com o mundo. Certo. Né? Hoje o cliente manda uma mensagem, você tem 30 segundos para responder, né? Então, assim, o que faz a diferença da lucratividade hoje? A sua entrega. Como que você tem a gestão do seu negócio? Como que você olha para o seu negócio? Por quê? Porque o negócio hoje, ele é um filho. Ele é um filho. Ele tem a etapa. Ele nasce, ele vai desenvolvendo ali. Cada etapa precisa de um certo cuidado da empreendedora, do gestor do negócio. Né? Então, assim, para resumir, foi bom, foi maravilhoso. Mas né? hoje foi rentável. É diferente de ontem. Sempre é rentável o meu negócio. Mas eu gosto muito de frisar aqui, falar, né? Tudo depende de como está a gestão do negócio.
Porque a gente passa, sim, momentos desafiadores, né? E a lucratividade, ela vem de acordo com as suas estratégias. Então, se você tiver estratégias assertivas, com certeza o lucro vem. E hoje é diferente de ontem. É bom a gente frisar isso, como você colocou, né? É isso mesmo. Hoje é outro cenário. E Nara, conta pra gente um pouquinho quais foram os seus maiores desafios, assim, os maiores obstáculos. Meu Deus do céu. Nesses 7 anos aí, o que é que você pode dizer, assim, que foi difícil, Lude? E eu digo para as mulheres que querem empreender que realmente a gente não vai estar passando ali só coisas boas, né? Quais foram os seus maiores desafios? Uma das maiores dificuldades talvez seja a administração, talvez seja lidar com tudo, porque a gente é pequeno, então assim, você vende, você compra, você administra, você paga e sabe, é muita coisa, é muita informação, né? Eu sou mais da parte da conexão, eu gosto de estar ao lado das pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de negociar, então assim, essa para mim talvez seja a dificuldade maior, a administração, de estar, né, naquela coisa do administrativo mesmo. E hoje você está fazendo qual parte da empresa? Ou ainda seu empreendedorismo está fazendo tudo? Ou você acabou encontrando um modelo de negócio que você pudesse estar livre só para se conectar? Como que é a realidade assim hoje? Ainda não chegou nesse patamar, né? Mas eu já tenho uma contabilidade que já ajuda, né? Eu já tenho pessoas que me ajudam, né, nas entregas. Então, assim, facilitou demais. Muitas coisas já consegui soltar, né? Depois de um tempo, né, Nara? Isso. Você tem uma vontade, assim, de ter uma pessoa que vai cuidar disso, ou você acredita que você consegue ainda levar o seu negócio dessa forma que você está levando? Eu tenho vontade, tem hora que eu fico na frente das vendas, eu fico na frente de tudo, mas eu gosto desse contato. Falei, gente, será que eu vou colocar alguém? Vai tratar as minhas clientes da forma que eu trato? Será que ela vai saber, entendeu? Então, assim, eu me dou muito para elas, eu me dou muito nessa parte de... Tem um cliente do interior que fala assim, Nara, eu tô indo pra Goiânia amanhã, eu preciso de uma roupa. E ela vai, eu louca, arrumar a roupa que ela quer. Então, assim, eu tenho essa doação. Chegou num ponto também que é só você, né, no atendimento. Isso. Elas nem querem outra pessoa, né? Não, e aí eu me dou muito, então sim, eu gosto dessa parte. Então, vamos manter por enquanto. Deixa a parte administrativa. E eu quero saber aqui, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu vou estar perguntando aqui, Nanda, a questão da criatividade no seu negócio, no ramo de semijoias, como que é? A criatividade, eu busco a criatividade nos meus momentos mais de solitude. Não a solidão, né, gente? Solitude, estar conectada com a minha essência, para poder, através da minha criatividade, florescer as joias que as minhas clientes precisam. Mas é claro que eu estudo tendências mundiais da moda, né? A moda, ela... Hoje, com esse aceleramento tão grande do consumismo e da mudança do comportamento consumidor, a gente tem que lançar moda todo mês. Antes tinha os calendários, né? Acompanhavam as estações do ano, hoje não. Então, assim, a criatividade, ela tem que estar alinhada com o seu público. Aquilo que o seu público quer junto com a tendência. Então, é onde eu pego todas as percepções, todas as texturas, pedras, lançamentos, sento e desenvolvo. Qual que é a diferença da minha marca, Nanda Brilhe Conceito? O conceito, eu deixo ele muito pertinente à minha marca. Por quê? Porque eu trabalho com o que é atemporal. Então, quando hoje você vai consumir um produto da Nanda, você vai comprá-lo e vai utilizá-lo muito tempo. Não é modinha, não é descartável. Até porque isso não faz parte da essência da marca, né? E é preciso lembrar, né, que a Nanda é quem cria as próprias peças, as coleções da empresa dela. Eu uso muito Nanda, esses acessórios de hoje são Nanda. Muita gente me vê, né, usando Nanda o tempo todo. E vocês podem ver que são quantos anos já de marca? Já são 22 anos. 22 anos criando peças, coleções, muda a estação, mudam-se os acessórios, né? E a gente vai saber daqui um pouquinho como é que é essa questão do acessório para a autoestima da mulher. Mas agora a gente quer saber da Nara Leite, qual é o papel da moda para a autoestima da mulher? Essa eu vou deixar você, que é doutora no assunto, responder pra gente. Qual o papel da moda na autoestima da mulher?
Eu acho que é tudo, né? Tudo, tudo. Então, assim, uma roupa, ela faz o essencial, assim, na vida de uma mulher. Ela tá triste, ela quer um look novo, ela tá alegre, ela quer. E sem falar que transmite tudo, né? Não é só o vestir em si, né? Não é só a moda, é o vestir, né? Expressa sentimento, expressa personalidade, né? Então, é algo, assim, essencial. E hoje eu vi um vídeo que a mulher falava assim, não tá bem, arrume-se. Tá se sentindo feia, arrume-se. E o que você mais percebe, assim, pelas suas clientes, qual é a maior dificuldade? Às vezes, realmente, é não ter o dinheiro para comprar tudo que queria, porque tudo que você vende é muito lindo. Ou é saber coordenar um guarda-roupa, ou é uma carência, ou é alguma questão psicológica, assim. O que você percebe, assim, na maioria das suas clientes, assim, que pode estar prejudicando esse relacionamento com a moda? Porque tem mulheres que compram ali de você, pagam, tem uma atitude saudável em frente à moda. Onde você vê que elas não conseguem, assim. Porque se depender da gente, a gente quer que elas comprem todos os dias. É isso que você deseja? Sim, sim. Que elas comprem todos os dias? Todos os dias. Não. Uma camiseta básica. Não, na verdade, tem que ter o controle. Mas como que você vê isso, assim, frente a esse consumo de moda, que a gente sabe que é bem exacerbado, digamos assim, e você que vive das vendas, como que você enxerga isso, essa relação? As minhas clientes, elas já me acompanham há muito tempo. Então, assim, tem as que compram mesmo. Não, Nara, eu tiro, como diz, tira um look por mês. Mas também tem pessoas que compram, né, por emoção. E às vezes as emoções não estão boas. Uhum. E às vezes compram mesmo descontroladamente. Já tive clientes de comprar muita coisa, né? Todo mês. Mas era algo da essência do coração dela, que é algo que não estava legal, e ela se preenchia, né, com coisas, com situações, com roupas, né? Mas em termos, elas são bem controladas, né? Compra mesmo aquela roupa para um evento especial, compra roupa para se vestir bem para o trabalho, né? São mulheres empoderadas, né? São mulheres, né, que gostam de estar bem vestidas. Quando acontece de alguma mulher você perceber que ela tá exagerando, você dá um toque, assim, que a gente quer conhecer a Nara Leite Multimarcas. A gente não quer conhecer A, B, C, D, a gente quer saber de você. Ali nesse atendimento especial que você dá. Você fala, você realmente tá precisando disso? Como que é a Nara, assim, quando ela vê se algo tá ruim, assim, que não tá legal com a mulher? Com a sua cliente? A gente tenta falar de alguma forma, discretamente, né? Porque às vezes também não aceita, né? Opinião, né? E quer, como diz, eu tenho dinheiro para comprar, você não quer vender? Né? É delicado. Muito delicada essa situação. Uhum. Né? É uma situação muito mesmo delicada. Você percebe, né, quando a mulher tá bem, quando a mulher não tá bem, né? Isso. Quando a cliente tá bem, quando ela não tá bem. Nanda, e agora a gente quer saber o seguinte. Como é que as semijoias podem contribuir para o empoderamento e a autoestima das mulheres? Você descobriu isso quando? Você fala, poxa, ou já nasceu assim? A sua marca já nasceu tendo essa noção? Olha, a minha marca fala muito sobre mim, né? Então, tem meu nome, tem a minha essência. Então, como eu te falei lá no início, quando eu colocava os acessórios, eu me sentia linda. Eu olhava no espelho e falava, como eu sou linda. E o acessório, eu falo para as minhas clientes que é a cereja do bolo. Então, você coloca um look maravilhoso lá da Nara Leite, né? Vai lá, põe aquele look lindo, mas o acessório, ele vem completa. Ele completa com brilho, com essência, com personalidade. Concordo. O acessório, ele fala através de você. Quando você quer ali uma personalidade mais discreta, você opta por um brinco menorzinho, tal, você quer ousar mais, você quer ser mais sensual, você coloca um brinco maior. Então, o acessório, ele fala por você. Uma gosta de um brinco menor, a outra já gosta de um brinco maior, né? A questão de acessórios e de roupas, eles são um pouco diferentes, porque hoje eu percebo que as clientes investem muito mais em roupas do que no acessório. Principalmente se o acessório for uma semijoia que tenha conceito, que tenha qualidade, porque existem essa diferença de qualidade, Lud. Hoje tem a bijuteria, tem a joia de ouro 18 e tem as semijoias. Então, por que a semijoias ela veio e ficou no mercado? Porque você pode ter acesso a uma peça que vai ter uma durabilidade como uma joia,
porém com design mais inovador. Uhum. Por isso que a Semijoia, ela tem essa inovação, né? Talvez você vai investir num brinco grande, 15, 20 mil numa joia, sendo que você pode investir 190, 200 reais num brinco. Só que aí é onde entra um pouco da dificuldade do ramo de semijoia, que tem a bijuteria de 10 reais. E aí, o que a gente faz? O que a mulher quer? Como ela quer ser vista e como ela quer se amar? Quando ela escolhe entre um brinco de 10 e um brinco de 200, o que ela quer falar para ela? Ela se prioriza? Ela se coloca em primeiro lugar? Ela está se amando adequadamente? Por quê? Porque o comportamento hoje descartável não está só nos acessórios, nas roupas, estão com as pessoas também. Então, isso fala muito sobre si. O que você quer para você hoje? Como você quer ser vista? Né? Quando você chega, qual que é a imagem que você quer projetar? E eu acho interessante isso que você está colocando, porque a mulher, ela pode optar por ter um guarda-roupa atemporal, e ela então vai investir em roupas que vão ali na linha do tempo, são roupas que ela pode usar durante muitos eventos, muitas estações, e aquela roupa ali tá ali no mínimo 3, 5 anos, e ela está elegante, e justamente acontece o mesmo com as semijoias. Com certeza. Com as peças que a gente escolhe, né? Para que a gente não precise... A gente espera um pouco para investir um pouco mais, mas ao mesmo tempo aquilo vai durar mais e também vai compor melhor o seu look, né? Sim. Hoje, Nara, o que você vê que é o diferencial da sua marca e a essência das escolhas de moda que você faz para esse público de mulheres que você atende? No que a Nara, qual que é o perfume da Nara, qual que é a essência da Nara hoje no mercado? Eu gosto, né? Hoje eu trabalho com peça selecionada, né? Uma linha de multimarcas premium, durabilidade e qualidade. Então, assim, elas prezam isso, né? Então, porque elas sabem, ela fala, Nara, às vezes posta, nossa, tem 6 anos que eu comprei uma peça e tá lá, maravilhosa. Então, assim, é um investimento compensatório para elas. É aquela peça que você vai e coloca na máquina, ela sai, né? Não perdeu nenhum. Não diminuiu nenhum de detalhe. tamanho. Isso. E é uma peça de qualidade, né? Que veste, que fala por si só, né? Uhum. E eu sempre oriento também, né? Dou dicas, né? Desmembrar conjuntos, né? Para reutilizar mais as peças também, né? Uhum. Às vezes no conjunto você joga ele ali com uma calça, um colete, não muda totalmente a peça, né? E aí, hoje, esse mundo da moda é fascinante e você é fascinada por ele, não é, Nara? Eu Sim, percebo. Eu amo a moda, sim. É fascinante, né? Aliás, a moda é algo fascinante, Como né? que você consegue mudar a imagem de uma cliente sua, né? Que ali, aos pouquinhos, você vai dando suas dicas, ela vai comprando uma peça, vai comprando Isso. outra, né? Basicamente, seu trabalho é como se fosse uma consultora de imagem pessoal da mulher. Como que você vê e como que elas veem? Acaba que se torna, né, uma consultoria, não só a venda, né? Porque, igual eu falo, vendo às vezes uma peça, eu já oriento ela em desmembrar, em colocar com outras peças, eu já dou detalhe, às vezes, da sandália, de acessórios. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. E você tem essa preocupação, porque tem gente que só quer vender, né? Ah, não, você gostou desse aqui? Tô mandando entregar, você faz o Pix, tô mandando entregar. Você não, você tem essa preocupação? Totalmente. As minhas clientes se tornam amigas, se tornam parceiras e tal, ali, sabe? Então, assim, não é só a venda em si, não Você é. tem uma preocupação com esse relacionamento? Totalmente, não, né? Não é só o dinheiro, não só a venda, né? Aham. O que eu percebo da Nara, gente, é que a Nara tá sempre ajudando a gente. Então, se a gente tá precisando de alguma fotógrafa, de uma maquiadora, uma cabeleireira, a Nara tá sempre ali com uma indicação maravilhosa. E às vezes, se a gente não pergunta, ela própria manda mensagem pra gente pra poder falar que ela tem uma pessoa maravilhosa pra indicar, um serviço maravilhoso pra indicar. Então, isso é muito seu, né, Nara? Isso. Porque assim, eu tenho muita gratidão, porque hoje eu falo que o boca a boca funciona mais do que qualquer outra, né, forma de divulgação. Aham. E eu sou muito grata para as minhas clientes, porque elas indicam sempre. E hoje, às vezes, eu vendo para a filha, de repente já indiquei a minha mãe, já tem a cunhada, e elas têm um prazer de ligar e falar, Nara, nossa, minha cunhada me viu aquela peça e ela quer uma, e ela vai te procurar. Então, assim, isso é uma gratidão. E eu faço isso para as pessoas que estão perto, que são parceiras, eu tenho, sabe, gratidão de fazer o mesmo que fazem por mim.
Eu acho legal essa entrevista aqui com a Nara, que a gente precisa frisar a importância da venda hoje. Tá todo mundo achando que, eu tenho que arrasar no Instagram. Gente, a Nara vende boca a boca. Sim. Não é essa venda sofisticada, como todo mundo tá achando, que ela tem que ter um site, que ela tem que ter uma inteligência artificial para atender as clientes dela. Gente, não. É venda porta a porta. Boca a boca. Então, assim, o legal é isso, né? Você teve esses processos na sua empresa, esses processos de venda, Nanda? Como que você delimitou? Eu quero uma loja, eu quero uma banca, eu vou vender porta a porta, eu vou vender boca a boca. Sim, foi um processo muito interessante, né? Eu comecei já com uma loja. Da loja, eu fiz Feira da Lua por 7 anos. Né? Além da Feira da Lua, aqui em Goiânia, para quem conhece, sabe que é uma feira era uma feira muito renomada na época, né? Eu fazia Expo Vestir, que tinha no Centro de Convenções, Feivest, Expo Goiás. Então, assim, eu sempre estava em todos os eventos. Por quê? Porque esses eventos, eles eram intencionais. Quando fazíamos a Expo Vestir, por exemplo, captávamos clientes para levar para nossa loja física. Então, tudo era estratégia para o físico. Certo. Quando foi em 2011, da Feira da Lua, eu tive a oportunidade de ir para o Shopping Bougainville. Então, foi um salto muito grande, que demandou de mim muita dedicação, né? As minhas peças já estavam em evolução. Eu já tinha um acabamento, eu já tinha um banho bom, o melhor de Goiânia, porque eu sempre busquei o que é melhor em termos de acessórios. Então, a feira já não me cabia mais. Então, ou eu diminuía a minha qualidade, ou eu seguia em frente. Ou eu mantinha no que estava. Né? Mas talvez o meu produto estava aquém do local que eu estava. Então, nós como empreendedoras, a gente tem que ter essa visão. Né? Eu cheguei até aqui, eu evoluí. Se eu continuar aqui, o meu negócio começa a regredir. Certo, né? Entendi. Porque o público ali já não entendia o valor do meu produto. Porque existe valor, existe preço. É diferente. Então, quando você começa a ter essa visão, claro que dá um frio na barriga, dá. O que eu vou fazer agora? Né? Eu estou evoluindo, qual será o meu público? E foi muito desafiador, porque eu tive que reestruturar tudo. E eu sou muito grata à oportunidade que o Shopping Bougainville me deu, um shopping um dos mais exigentes aqui de Goiânia, né? Do público, estrutura, e eles me abriram, né, as portas, e eu fiquei lá por 10 anos. Uau! Então, eu fui para um quiosque de 5 metros quadrados e cheguei até uma loja de 60 metros quadrados. Então, assim, foi uma evolução maravilhosa. E aí que a gente teve que ajustar e recomeçar por conta da pandemia. Mas sempre tem como recomeçar. Sempre tem, né? Tem. E com brilho. Tem. E com brilho. Não pode perder o brilho, né? Não. Nara, me conta aqui um detalhe. Nesse livro, Empreendedoras de Sucesso, você como coautora, o que você gostaria de compartilhar que foi uma experiência sua que fortaleceu o seu empreendedorismo? Fala, não, realmente vou dar o sangue aqui e quero atender cada vez mais clientes da melhor forma possível, com o melhor boca a boca que existir. Vou dar o sangue aqui para Nara Leite Multimax. Qual foi uma experiência marcante nessa trajetória, assim, principalmente relativa assim, a tudo que você escreveu no Empreendedoras de Sucesso? Na verdade, o livro em si, né, foi algo marcante na minha vida, né? Que eu falei, gente, o convite partiu de uma editora de São Paulo. E eu falei, Regina, né, que era a dona da... Falei, como que você vai me encontrar aqui em Goiânia? Olha tão pequenina, só. Né? Tão pequenina. Ela falou, Nara, acompanhando o seu trabalho, acompanhando, né? E eu fiquei, nossa, muito feliz, eu falei, gente do céu. E aí, quando eu estive em São Paulo, ao lado de grandes mulheres, né, de todo o Brasil. Nossa, aquilo... E eu olhava para cada um e eu falava, gente, onde estou? Né? Aonde, né, isso tudo me levou, né? E aí eu fui ver, falei, gente, porque eu olhava para a menininha que estava lá atrás ainda, né? Mas as pessoas já me viam de uma forma diferente. E aí eu voltei, né? Enxergando isso, né? Olhando para o meu valor, olhando para onde, né? Eu cheguei e voltei com mais determinação e gratidão, né? E com mais vontade, né? De servir, né? As minhas clientes, de atender, Isso aí é muito interessante que você está falando, porque muitas vezes a gente acha que só as porradas e as pancadas é que servem para a gente crescer. Mas a Nara acabou de colocar
que foi uma experiência positiva, que mostrou para ela, né, onde ela tinha chegado e onde mais ela poderia chegar, e por isso que ela está aqui hoje conosco, gravando o podcast. Então, nem sempre, né, Nanda, é uma experiência negativa que faz a gente... Todas as experiências negativas, a gente tem duas opções. Ou a gente fica ali e a tendência é piorar, ou a gente dá um jeito de sair dali. E as pessoas esquecem das experiências positivas e que são extremamente importantes, né? Que é a questão do reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes nem a gente, às vezes, tá enxergando, né? Nem a gente tem por nós, né? Você como consteladora familiar e olhando as suas semijoias com esse brilho, como que você entende, assim, o uso do acessório, onde eu me destaco a partir dele, com esse reconhecimento de mim mesma como empreendedora e da minha própria história? Como que você faz esse link, assim, quando as mulheres vão lá comprar uma semijoia? Todo o processo da minha carreira como empresária no ramo de acessórios teve um ponto crucial. Mas de 2019 para cá, quando eu comecei a minha transição de carreira, não que eu esteja deixando os acessórios, não. Vamos falar complementação na carreira, né? Que eu comecei a estudar sobre terapias e constelação, eu entendi que o externo complementa o interno. Então, quando a mulher, ela se propõe o autoamor e o autocuidado, ela compra um acessório sem culpa. E durante todo esse processo, todo esse tempo, na minha caminhada de empresária, empreendedora, eu vi o quanto as mulheres compravam com culpa. Importante. Muito importante. Né? Às vezes chegava com sacolas do shopping, comprei pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, quando era pra ela, não, eu quero mais barato, eu quero um desconto, eu não posso. O mais simplesinho e tal. E ali eu já tinha um feeling, né, pra entender a dor dela. Né? Eu falava, e quando você vai se pôr em primeiro lugar? Então, os meus atendimentos também eram além da venda. Então, são clientes que fazem parte da marca hoje, que me acompanham desde quando eu comecei. E esse, em 2019, foi a virada. Foi aonde eu coloquei Nanda, brilho e conceito, porque não tinha, era Nanda Semijoias. Então, eu falo que tudo é evolução, e a evolução começa em mim. Quando eu começo a me olhar com amor, quando eu começo a me colocar em primeiro lugar, isso passa para as minhas clientes. Sabe? Então, assim, foi mais um fortalecimento para mim estar com a minha marca hoje, um diferencial. E aí, a sua própria marca, brilhando em você, ia brilhar muito mais nessas clientes que precisavam se colocar em primeiro lugar. Com certeza. E não comprar o melhor para amiga, pro outro, né? Pro marido. Às vezes, o que acontecia muito também era a mulher ali que tinha o cartão do marido e passava ali aquele cartão meio com culpa, com medo, e elas ainda até brincavam, Lud, você tem que colocar Nanda Verdurão, porque se você pôr verdurão, eu posso comprar muito mais, que é verdura. Então, era outra dor. O que o meu marido vai pensar, né? Então, assim, a mulher em si, ela é frágil ainda até hoje. Tem que dar muita satisfação. Tem que dar muita satisfação, mesmo se for do dinheiro próprio delas. Pois é. Né? Então, assim, essas dores eu vi muito e vejo até hoje dentro do meu atendimento, dentro da minha loja. Então, é onde que a gente pode dar um conforto, aprofundar um pouquinho ali, conversar, levar aquilo que é o conceito da marca, que é muito mais profundo do que um acessório, né? Mas ainda existe muito isso. É a construção de uma personalidade, de uma identidade, de uma imagem. Se as pessoas começaram a perceber isso, né? Isso. E, Nara, o que significa para você, né, hoje, né, a Nara Leite Multimarcas, quem não conhece, né, assim, pelo menos as mulheres da rede todas, e eu acho que Goiânia, né, já sabe desse nome, né, e o amor todo que você tem quando a gente vê você cuidando das embalagens. Nossa, é muito carinho pelo que você faz, a gente consegue perceber. O que significa para você hoje vestir mulheres empoderadas e confiantes, e como a marca Nara Leite Multimarcas se sente ao ver tantas mulheres importantes e inspiradoras vestirem os seus looks? Conta pra gente, Nara. Como que é o fruto desses 7 anos de trabalho? É gratificante, né? Eu aprendo cada uma com ela, porque assim, quando eu comecei, eu estou aqui para vender.
E acaba que a gente aprende a falar, gente, mas que mulher empoderada, gente, mas que mulher... A gente aprende um pouquinho também de cada essência de cada uma, né? A gente troca, né, essa experiência. Eu tô ali, né, levando, né, a roupa, tô levando, né, algo para ela novo, mas elas também me passam isso. Então, é uma conexão, né? É uma conexão. E como você se sente, assim, a Nara Leite atendendo tantas mulheres importantes hoje em Goiânia? Alegria, você fala que satisfação, quero continuar fazendo isso. É uma satisfação muito grande, né? A gente saber de onde a gente saiu, né? De uma menina improvável e de repente chegar, né, assim, a atender tantas pessoas importantes e te dar preferência ainda, né? Me dá preferência. Então, assim, falo assim, que eu tenho uma gratidão muito grande por isso, porque tem a opção de comprar em tantas outras marcas, né, importantes e de repente te dá a preferência, né? Te dá a preferência, te dá a indicação. Então você é muito feliz, assim. Muito feliz, muito grata mesmo. Apaixonada pelo que faz? Demais na conta, muito realizado. O trabalho, ele me realiza muito. Aquele momento assim que você tá sozinha, que você agradece a Deus, eu amo o que eu faço. Sim, muito, todos os dias. É mais ou menos isso? Todos os dias. Daqui a pouquinho a gente vai saber os planos pro futuro. Agora, eu quero saber, Nanda, na área de semijoias, de joias, dentro, assim, dessas marcas tão grandiosas e maravilhosas que a gente tem aqui, né, no planeta Terra, qual é a sua inspiração? Que você falou assim... Tá, quando eu era pequena eu amava brincar de pulseira, aqueles anéis que vinham nos biscoitos, que a gente achava aquela coisa mais interessante que a gente colocava no dedo, todo esse mundo, né, de quando a gente era pequena, que é uma verdade para você, para sua alma, né? E hoje, assim, quando você vê, quais mulheres e quais marcas te inspiraram? Lúdia, eu sempre fui muito ligada mais no cliente, na mulher em si, porque cada marca entrega aquilo que o cliente procura. Certo. Então, aquela mulher que a mãe que está recomeçando, a empresária, a empreendedora, o que ela precisa, o que ela quer. E por trás disso, nós temos inúmeras marcas, né? Que no Brasil a gente pode citar a Vivara, que hoje é uma marca muito boa, muito sólida no mercado, né, muitos anos, mais de 30 anos de mercado, no ramo de ouro, entrou agora com a prata, agora não, já tem mais de uns 10 anos, temos H-Ster, temos Christian Dior, temos Chanel, temos Cartier, então, Tiffany. Então, assim, pra gente enumerar aqui, seriam várias, mas cada uma tem o seu estilo diferenciado. Cada uma tem o seu público, tem aquela mulher que quer aquela peça em si. Então, como eu, Nanda, me inspiro. Então, eu pego um pouco de cada uma, olho para cada uma delas, como que é a parte criativa, né? Por quê? Porque o acessório, ele não é só a semijoia em si, tem prata pura, tem o aço inox, tem vários tipos de metais, tem o banho de ródio negro, tem o banho de ouro branco. Então, assim, a semijoia, ela é como se fosse a ponta do iceberg. Então, hoje, por exemplo, se você olhar a Chanel, ela não trabalha só com bolsas, sapatos e roupas. Tem também a parte do acessório. Tem a parte de ouro, diamantes, pedras preciosas e tem a parte que é bijuteria. Olha só. Mas ela construiu o quê? O império. Então, assim, o que eu inspiro um pouquinho em cada, sabe? Porque cada uma tem que contribuir para minha marca. E contribui, né? Contribui o tempo todo. Você tá ali bebendo dessas fontes. Sim, sempre estou buscando. Eu falo, né? Qual que é o resultado que ela tem hoje? Então, quer dizer que ela tem muito a me ensinar. Olha só, né? Que interessante. E você, Nara? Vamos saber da Nara aqui. Quais são as inspirações da Nara no mundo da moda? Alguma empresária que faça o que você fez e chegou em tal lugar? Algum ícone da moda? Alguma marca de moda que te inspira? Ou a sua inspiração são as suas clientes? Suas maiores inspirações? As minhas maiores inspirações são as minhas clientes, que são mulheres empresárias, são as mulheres públicas. Então, aquela mulher que quer passar a essência do trabalho dela, né? Quer transmitir, né, o empoderamento dela, né? Então, assim, elas são as minhas maiores referências, assim. Você tem eu quero prazer cuidar em de vesti-las. cada uma. Eu chego com a lição e falo, gente, essa é para tal cliente. Eu já separo a malinha e já falo, olha, chegou essas novidades, tá a sua cara. Chega outra, já separo. Então, assim, a gente vai conhecendo a essência, vai conhecendo o jeito, então, de cada uma. E com isso a gente, né,
trabalha, né? Estamos em parceria de vários anos. E Nara, você manda as roupas para casa delas? Como que funciona? Conta pra gente hoje, porque hoje Isso. se uma mulher pegar uma sacola aqui e mandar para casa de uma cliente, pode até ficar sem a sacola, mas conta pra gente como que é na prática. Isso acontece com as minhas clientes já, né, que já me acompanham há muito tempo. Então, são mulheres que não têm tempo, não gostam de ir de shopping, não tem tempo, é aquela correria. Então, chega a coleção, eu já mando. Falo, Nara, eu preciso de uma peça para tal. Eu separo as peças, né, e já envio para elas. Ela experimenta no conforto de casa, com seus acessórios, com o sapato, e ali faz a sua decisão na melhor horário que ela tem, na tranquilidade, né? E é uma compra, né, vamos dizer, mais certeira também. Então, assim, elas gostam desse trabalho, né? Dessa, como eu posso dizer, dessa modernidade, né? De ter essas peças em casa. E como que hoje você vê o crescimento da Nara Leite Multimarcas? Porque aí, para você atender mais clientes, você precisa de uma equipe maior. Como que você enxerga a Nara daqui 5 anos, a Nara Leite Multimarcas? Porque é um trabalho maravilhoso, são empreendedoras que não vão dar trabalho, elas vão devolver as roupas que elas não comprarem e pagar as que elas comprarem, né? Porque o seu público é um público realmente maravilhoso, de clientes que realmente, né, você pode confiar. Como que você vê? Você vislumbra, assim, como é que você vai poder ampliar o seu negócio, a sua marca, as suas vendas? A gente é forjada ao crescimento, né? A gente tem que acompanhar. Então, chega um determinado tempo e fala, não, é agora, né? Passamos por tanta coisa, né? Pandemia, né? O mercado, né? Não tá, né? Lá e cá. Então, a gente, né? Então, assim, eu cresci no meu crescimento, eu creio, né? Numa loja linda, mas com esse atendimento, porque eu acho que ele comporta, sabe? Esse atendimento home care agendado. Então, assim, eu creio que quando eu tiver a loja, ainda vai ter esse atendimento, porque as minhas clientes amam, e hoje é isso, né? A gente e elas falam para você conforto. ter uma loja, para elas poderem irem lá? Sim, tem as que falam, Nara, eu quero, quando for em Goiânia, eu quero tomar um café, eu quero estar, entendeu? E tem as que também que já gostam, né, de seu público ter... hoje 100% é online, né? 100% recebe a roupa em casa. Online. Uma mudança de... Muda, o mercado tem mudado. É igual a Nanda disse, né? O varejo era muito forte há anos atrás. A gente tinha que ir à loja para comprar alguma coisa. Se quisesse comprar, que se não quisesse, ia ficar sem e também não ia resolver o problema. Mas se quisesse, nós teríamos que ir às lojas, né? E Nanda, como é que você vê hoje, né? O negócio de semijoias, para onde ele caminha, qual que é a sua visão, até para sua própria marca, assim, mas um resumo geral, assim, como que é hoje essa questão do home care para semijoias, existe, não existe, ou elas gostam de comprar, como que funciona? Olha, a Nanda hoje está passando por um processo de reestruturação, nós tínhamos 2 lojas físicas em Goiânia, hoje nós estamos com uma só, eu preferi estar no shopping, justamente por essa mudança de comportamento do consumidor, da loja de rua. Então, hoje o shopping me traz um fluxo, então eu tenho ali muito mais chance de venda. E a semijoia, ela tem crescido muito anualmente, é um mercado que está sempre em crescimento, desde que você realmente entrega aquilo que você fala que é. Então, se você tem uma marca que está iniciando agora, mantenha os seus princípios, os seus valores alinhados com o produto, isso é muito importante. É uma expectativa grande do mercado, a mulher ela não deixa de estar ali com um acessório que fala por ela. A compra consciente, você fazer um atendimento humanizado e você deixar isso transparente nas redes sociais e ter uma comunicação assertiva, não tem erro, Lud. O crescimento vem. E eu vejo a Nanda daqui 5 anos sempre em alta escala, em alto crescimento, mas a gente tem opção aí do site, do online e loja em shopping centers, né? E isso que é o que deixa mais a loja mais, vamos dizer assim, sólida. Porque o cliente hoje, para ele ir numa loja de rua, ele tem que ir na sua loja, né? Certo. E aí você fazendo um atendimento online, ele não precisa disso. E no shopping não, ele vai passear, ele vai no cinema, ele vai comer, ele vai no lazer, entendeu? Então ele tá ali, ele vê sua loja e aí depende de você como gestora se você fecha ou não a venda. E essa home care para semijoias, funciona? Não muito. Olha! Não funciona muito, porque a semijoia ela é uma venda mais... Como que eu vou te dizer? Mais
humanizada mesmo. Tem o rosto, o perfil da cliente, né? Tem o formato do rosto, tem aquele brinco que é mais pesado, tem o brinco que é mais leve. Então, é muitos detalhes. Inclusive, até para o site, a gente tem muitas dificuldades ali para fechar a venda, né? Porque tem o tom da pedra. Tem o tom da pele. Da pele, tudo. Às vezes a pessoa tá ali, não sabe nem colocar o brinco tem um lado certo, coloca o brinco ao contrário. Então, assim, eu não estando ali, pode ser que ela compre um brinco ou outro, mas talvez eu estando, ou minha equipe de venda está com ela, né? É diferente. Ela pode comprar ali 3, 4, 5 peças a mais, né? E aí, a gente tá quase indo pros finalmente, mas são duas empreendedoras que nós temos aqui hoje, que elas têm a possibilidade de estarem gerindo o tempo de alguma forma, porque estão buscando novas formas de trabalho. A Nara, principalmente, que já trabalha a partir de casa, porque nasceu essa oportunidade lá atrás, quando ela teve a filha dela. O quanto isso, Nara, é importante para você? Esse tempo de não estar... de não estar o tempo todo ligado ali em algo físico e de estar disponível ao mesmo tempo, de alguma forma, para a sua família, dentro da sua casa, a partir de um negócio dentro da sua casa. Quão isso é importante para você? Chega um determinado tempo da vida da gente, a gente tem que priorizar muitas coisas, né? Saúde, família e trabalho. Então, a gente tem que aprender a separar, né, o CPF do CNPJ, né, porque uma hora, né, a conta vem. Então, é importante isso. Então, assim, eu separo, eu tiro amanhã para resolver coisas da casa, dar atenção para Laura, cuidar de casa, né, ir para a academia, fazer alguma coisa. E à tarde, eu me dou para o CNPJ. Mas é muito importante isso, eu aprendi isso, sabe? Hoje isso é muito importante para você? Hoje é Se entre uma importante. loja física que você teria que trabalhar lá o tempo todo, às vezes não encontrou vendedora. Sim. Você acha que é uma coisa que você deseja ou não? Que eu quero deixar claro para as mulheres, assim, que gostariam de ter mais tempo para si, para a família, elas vão ter que ter um preço, isso, porque você poderia estar na sua loja, Nara Leite Multimarcas, mas ao mesmo tempo você tem um modelo de negócio que te permite ter esse tempo. De manhã sou eu e Laura, à tarde eu vou cuidar das vendas. Quanto isso é importante para você? É legal, é tudo, é maravilhoso, mas o quanto isso é importante para você? É muito importante. Tanto é que eu decidi isso e eu creio que mesmo quando chegar nesse momento, eu vou ter que ter esse tempo, né? Porque não tem jeito. A saúde da gente é importante, a família é importante. Não adianta também só ganhar dinheiro e perder tudo isso, né? Então quando você montar a sua loja, você vai dar um jeito de trabalhar só meio período? Sim, eu vou ter que tirar esse tempo, né, para cuidar. Mas eu tenho que te dizer que não é assim, não. Por isso que as empreendedoras têm que pensar bem, porque é babado, gente. Tanto o que você faz já toma muito tempo. Sim. Imagina se você tiver uma loja física e ainda atender online. Não, mas então, dá-se um jeito. Dá-se um jeito? Então vamos caminhar. A gente tem que também pagar o preço dos nossos sonhos, sim, né? Não é verdade? Sim. E Nanda, como que você vê essa questão do tempo? Você que tem loja física e a gente sabe que você está muito presente ali na loja física e ao mesmo tempo essa vontade de ter tempo. Que eu acho assim que a gestão do tempo para a mulher empreendedora é algo assim que ao mesmo tempo é encantador, mas ao mesmo tempo funde a cabeça da gente e a gente não sabe o que faz primeiro. E eu queria você que é mãe, né, assim como a Nara, tem loja física, atende online, me diz algo sobre isso. Olha, hoje existe o planejamento estratégico e você desenha ele da forma que você acha que vai dar certo. Mas no dia a dia não é assim que funciona. Hoje também temos uma problemática muito grande que é a mão de obra. Então, assim, shopping, por exemplo, é de domingo a domingo, das 9 às 9. São 12 horas de trabalho. Então, se o seu funcionário adoeceu, se você fechar, você leva multa. Então, por trás tem todo um critério. Só que eu escolhi isso para mim. Não existe certo ou errado, existe aquilo que você quer para você e para o seu negócio. E isso a gente precisa alinhar com a família. Claro que quando eu abri no Shopping Bougainville, eu estava grávida de 9 meses, e em uma semana eu dei à luz, né? Então, tinha uma equipe montada lá em 2011, outro cenário, e tinham pessoas para gerir, mas os resultados não são os mesmos. Uhum. Hoje, até se você for começar um negócio, o Sebrae vai te pedir uma renda paralela.
É diferente, né? Antes, igual você falou, as pessoas querem empreender hoje e pegar o dinheiro amanhã. Hoje não, é 2, 3 anos para você ter uma retirada. E da onde que você vai sobreviver? Então, assim, hoje é jogo de gente grande. Eu falo que não é mais o sonho que eu tinha com 20 anos de idade, levar tudo na emoção, no coração. Não. Hoje é adulto. E adulto resolve problema, e quando você começa a empreender, você tem que começar a amar problemas. Só que tudo isso é gratificante. Por quê? Porque é seu. É o seu sonho. Você idealizou aquilo, né? E você que está crescendo com tudo isso, com essas dificuldades, oportunidades. Só que não tem como eu romantizar o empreendedorismo. Isso não existe. É dor, é choro, é abrir mão das filhas pequenas para estar ali, servindo as mulheres de uma forma como elas precisam e querem ser vistas. Mas tudo é equilíbrio, Lud. Eu falo que se você conseguir equilibrar tudo isso, você vai ter uma vida fantástica. Ai, mas o mais difícil é equilibrar, assim, uma coisa que eu tô batendo muito na tecla aqui nesse podcast é justamente isso, né? Porque muitas histórias aqui, todas singulares, cada uma de uma forma e todas empreendendo ao mesmo tempo. Sim. Essas escolhas, né, precisam ser feitas de maneira muito consciente. Eu vou ter uma loja física e eu tô preparada para isso, se eu não tiver mão de obra, eu tô preparada para dar o sangue 5, 10 anos, é isso que eu quero para mim, vou abrir mão do tempo, é porque as pessoas pensam que a gente não tem opções, que aquela empreendedora tá empreendendo só por necessidade. Mas será que quando a necessidade ali é startada, eu não posso começar a colocar um rumo? Não, peraí, eu vou atender só meio período. Não é? Uhum. Hoje eu já consigo, né? Eu atendo na loja na parte da manhã, das 9 às 15. Sou terapeuta, né? Das 16 às 21. Ainda sou mãe, sou esposa, sou amiga, saio, me divirto. Mas por quê? Porque é aquilo que você propõe para você. Não é aquilo que você quer que os outros façam por você. Porque hoje, geralmente, as pessoas, as empreendedoras, pensam em alguém que vai salvá-la. E não vai salvar. Então, quando você abre um negócio, você olha para ele e fala, sou eu. É eu e eu mesma. Então, você tem que liderar, você tem que decidir. Nós acordamos todos os dias para decidir. Quando eu decidi colocar escolar, eu tomei uma decisão. Uhum. Esse anel. Então, nós decidimos o tempo todo. Então, o que eu quero? O que eu decido para mim hoje como empreendedora? Nossa, fantástico, né? E agora eu preciso de uma mensagem para vocês, uma mensagem final, que a gente já está indo para os finalmente aqui, já que a gente está falando de legado e inspiração. Qual que seria a sua mensagem, Nara, assim? Porque se deixar, suas clientes vão fazer você abrir loja física. Você precisa decidir se você quer ou não, porque eu acho que tem muitas coisas legais que você faz, trabalha com moda, trabalha com imagem, reposicionamento de imagem, tem sempre ali um ensaio bonito, isso leva tempo, você tem que se arrumar, fazer cabelo, maquiagem, né? E aí as mulheres ficam mandando você abrir loja física. Tá mais fácil você ser dona de um café e alguém gerir esse café, você vai lá tomar um cafezinho com as suas clientes, do que você falar assim, não, vou abrir uma loja, né? Que demanda estoque, tempo, gente para atender bem, que não vai atender como a Nara, né? E tendo em vista tudo isso, o que é que você poderia dizer para as mulheres empreendedoras, né? Já que hoje você é uma vendedora online, porta a porta, boca a boca, tão bem sucedida aqui na nossa cidade, né? Eu na minha visão, você é. Obrigada. Então, a mensagem é para nunca desistir, né? A gente às vezes se acha tão improvável, tão impossível, não desistir, gente, coragem, né? Que a gente consegue chegar, né? A gente consegue alinhar, a gente consegue o equilíbrio, né? A gente consegue. E o que você acha que é mais importante ali dentro do empreendedorismo, quando ela vai imaginar uma possibilidade para ela de vida, igual você falou, eu poder ser alguém e ao mesmo tempo ter um rendimento, assim. O que mais te deu forças para acreditar nisso? Eu acho que os sonhos, né, o legado, então assim, a hora que eu olho para minha menina, lá quando eu saí da minha cidade em busca disso, e eu olho para ela assim com tanto orgulho, falo, gente, onde você chegou, né? Venceu crenças, né? Então assim, eu na minha família, eu acho que eu fui a primeira mulher a fazer uma faculdade, vamos dizer. Então assim, venho de pais com pouco estudo. Então assim, você chegar, né,
a tudo isso com coragem. Fala, gente, coragem, né? Então, assim, eu acho que é o legado de tudo. A gente correr atrás, né, dos nossos sonhos e coragem. Acreditar em si mesma. Acreditar. E não desistir, como você disse, né? Você não Isso. desistiu de você. Nunca desisti dos meus sonhos, né? Eu sou meio assim, tem hora que eu falo, gente do céu, tô aqui falando, morro de vergonha, super tímida, aí tem hora que eu falo, eu quero, mas aí tô vencendo obstáculos. E eu, tá vendo o que você inventa? Vai, agora você vai, você inventou, agora você vai, com medo, mas você vai com medo. Olha que mensagem importante, né? Porque a todo tempo a Nara tá colocando lá aquela menina improvável lá atrás, né? E quantas se sentem assim, né? Sem oportunidades, né? Não sabe se vai para direita, para esquerda, alguém para dar a mão. Então são realidades muito fortes, né? E de mulheres. E mesmo assim, tímida para falar, tá aqui no podcast. No próximo podcast ela já tá melhor ainda, né? E Nanda, nossa, e essa história toda dessa menina ali com 20 anos e hoje a Nanda, brilho e conceito aí no mercado, né, já vestindo quantas mulheres com seus acessórios, você como terapeuta também se reinventou a todo momento, né, Nara se reinventando, você está se reinventando. Qual que seria uma mensagem, assim, muito importante, né, que você acabou de dizer pra gente? Pense no seu negócio. Né? A Nara falou, mesmo que eu ganhe menos, eu tenho tempo. Mulheres, tudo isso não é um jogo de meninas. A gente está dizendo de escolhas que vão impactar as nossas vidas, o tempo que a gente vai ter para a nossa saúde, para nós mesmos, para o nosso conhecimento. E hoje, Nanda, qual que seria a sua principal mensagem, assim, para as mulheres empreendedoras? Olha, para começar, não existe certo e errado. Existe aquilo que você almeja alcançar. Né? Primeira coisa, não olhar para o que o outro pensa de você. Isso não te define. E sendo assim, você vai chegar onde você quer. Tenha um planejamento estratégico, seja adulta, ame problemas, acolha a família, principalmente os filhos, para quem tem, coloque ali como meta de vida para realizar sonhos. Empreender vale a pena. Por mais difícil que seja hoje, por mais desafios que eu tenho até hoje, eu faria tudo de novo. Porque se eu estou aqui é porque deu certo. E errar faz parte do processo. Quanto mais erramos, mais evoluímos. E primeira coisa, se acolha, se ame, que as coisas vão ficar leves. Se você olhar para você junto com o seu negócio, e o mais importante, você está a serviço, eu estou a serviço das minhas clientes. Então, eu não vejo o cliente como um número, como um dinheiro, como uma meta batida. Eu estou ali para servir. E isso vai fazer você chegar muito mais além. E só uma dica assim, final. Nara, você teve que recomeçar alguma vez? Ou pelo menos pensar assim, agora eu vou precisar trabalhar com isso. Não quero lingerie, quero moda. E isso de alguma forma mexeu com você? Quando você teve que fazer essa mudança? Sim, né, durante esse processo todo teve, né, os momentos de dificuldade, teve momentos de perdas, né, financeiras, sim, né, e a todo tempo é um recomeço, né, tem meses que tá muito ruim, então assim, é você se reinventar, né, cada época a gente tá de uma forma, né, tá se reinventando, tá recomeçando. E para as mulheres que precisam recomeçar? Dói, é difícil, não quero, vou fazer mesmo assim? Dói muito, mas a gente lembrar, né, como era a vida lá atrás, CLT, cumprir carga horária, né, aí você vê se fala, não, compensa, compensa, né, força, coragem, e vai dar certo. Fantástica essa dica, amei, viu, Nara, muito boa. E Nanda, para aquelas que querem recomeçar, precisam recomeçar, estão virando a chave, querendo uma vida talvez assim, de manhã eu vou fazer isso, à tarde vou atender, né, essa transição de carreira assim. Você que tem passado por alguns momentos assim, buscado isso, né, que é uma coisa que você quer para sua vida, qual a mensagem para essa mulher hoje, 40 mais, 50 mais, que tá cansada e que queria até uma nova profissão, mais tempo para si, cuidar de si, né? O mais importante é você fazer uma lista e colocar 5 opções daquilo que você quer recomeçar, fazer diferente.
olhe para aquilo e vê o que mais vibra dentro de você e comece mesmo. Façam novos cursos, comece a frequentar novos lugares, o ambiente, você é a média, né, das 5 pessoas que você convive. Então, olhe para o seu ambiente, né, e vê o que está te trazendo, o que está fluindo. E começa, dá o primeiro passo. Você só vai saber começando. Não tem como. O que eu fiz, talvez para mim funcionou, talvez para você não vai funcionar. Mas o que eu te falo é que vai ser desafiador. Alinhar 2 profissões não é fácil, mas tem que ser algo que te move. E não deixe para depois. E é possível. É possível. É possível. Hoje eu tenho, né? Eu tenho 2 carreiras aí. Eu estou na terapia já há 6 anos. Estou alinhando com a minha empresa e é possível. É fácil? Não é fácil, mas é muito gratificante. E é algo que você está construindo aí para os seus próximos 10, 15, 20 anos. Sim, é isso aí. E dá para alinhar, dá para fazer. Com estratégia, você consegue. Aí, Nara, tá vendo? Se você também quiser fazer uma transição, Sim. alinhar as 2 coisas, né? Trabalhar como consultora de imagem, juntamente com a venda das roupas. Personal organizer, né? Que a gente vê que precisa muito. As Sim. mulheres precisam muito de alguém para ajudar a organizar. Uhum. A Nanda tá trabalhando personal jewelry, que é uma personal na área de joias. Então, são dons e talentos que a gente tem, que a gente pode colocar a serviço do mundo, né? Sim, A gente consegue muita coisa, a gente pode muita pode coisa. muito mais, É. muito Sim. mais. Então, gente, são histórias tão inspiradoras, né? Aqui que a gente tá tendo hoje, de 2 empreendedoras que, olha, tão nova, né? A Nara disse muito aqui, ó, uma mulher improvável, Sim. que se tornou aqui muito conhecida na cidade de Goiânia. Qual é o seu interior? De onde você veio? Cidade de Goiás, Goiás velho. Goiás, velho, tão pacato lá, né? Tão parado. Você falou, meu Deus do céu, se eu não mudar daqui, não vai ter jeito, né? E Sim. você mudou, né? Sim, Você falou, com não, 17 não dá. anos. Então, são histórias muito inspiradoras de mulheres que tiveram muita coragem Muita coragem. e de mulheres que ainda têm muita coragem. Porque se eu não preciso me reinventar, eu vou precisar recomeçar. Se eu não estou recomeçando, eu estou precisando me reinventar, né? Porque, como a Nanda disse aqui hoje, o negócio é um reflexo do quanto a gente busca Isso. e o quanto a gente vai conseguir aprimorar o nosso negócio. Então, esse é o podcast da Rede. Eu quero deixar aqui a Nanda para dizer uma frase assim de impacto para as nossas convidadas e depois a Nara para contar um pouquinho, para dizer uma frase também para essas mulheres que estão nos assistindo. Tem mulheres que precisam de você. Tira seu sonho do papel e vai servi-las. Olha, uma salva de palmas! E você, Nara, uma frase assim para as nossas telespectadoras. Corra atrás dos seus sonhos. Vá com medo, mas vai. Vá com medo mesmo, Vai salva com de medo. palmas. É o jeito, né? Eu vou fazer, então, meus agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, a MoveFit Pro, Academia do Futuro, a Mônica Araújo, do Escritório de Advocacia e Consultoria, Mônica Araújo, de Moura Jordão, doutora Andréa Bacelar, do Escritório de Advogados Associados Araújo e Bacelar, e agradecimentos aos nossos apoiadores maravilhosos, Juliane Spirandelli, ela que é a nossa maquiadora profissional, Agência Horizon Publicidade e Marketing, Rede Goiana da Mulher Empreendedora e Gráfica Amazonas e Editora Limitada. Nossos agradecimentos aqui às nossas convidadas especiais, Nara Leite, e a nossa convidada especial, Fernanda Gonçalves. Gente, esse é mais um episódio e aguardem mais novidades aí para esse podcast 2025 da Rede Goiana da Mulher Empreendedora.